Acesso ao depoimento da esposa do tenente-coronel Mauro Cid, não é isso? Cláudio Dantas já está com o depoimento aí em mãos. O que ela disse no depoimento foi em linha com aquilo que a gente citava no começo, é isso, Dantas? Atribuiu ao marido a suposta adulteração? Não, na verdade é o seguinte, Brown, o nosso repórter Bruno Pinheiro acabou de colocar a mão aqui na primeira parte do depoimento, tá? São 3 partes. A primeira parte, ela é questionada, a mulher do Mauro Cid é questionada sobre a emissão desse certificado de vacinação, se ela soube quem emitiu, se soube das comunicações com o major expulso, né, o Ailton Barros, que foi quem, vamos dizer assim, operacionalizou isso lá em Duque de Caxias. Ela também foi questionada sobre como recebeu esse certificado, se esse certificado era forjado, e todas as respostas dela foram negativas. Ela disse que não sabia ou que não se lembrava e rejeitou as acusações feitas até agora em relação a integrar qualquer esquema de fabricação ilegal desses certificados. Então, estamos ainda atrás dos demais trechos desse depoimento, mas nesse primeiro trecho que nós colocamos à mão e que já estamos subindo no site também, jovempan.com.br, nesse primeiro trecho ela nega todas as acusações, nega ter qualquer conhecimento ou mesmo ter recebido esse certificado pelo marido, ela não se recorda. Então, essas são as informações exclusivas que a gente traz para vocês aqui da Jovem Pan, nossa audiência em primeira mão. Isso vai desmontando, Zé, aquela tese de delação premiada, possível delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Você até falava sobre isso, né? Que essa especulação começou depois que Cid trocou de advogado e que assumiu o caso justamente um advogado que é especialista em delações premiadas, mas a partir dessas negativas da esposa dele no depoimento de hoje, será que está perdendo força essa teoria ou você ainda acredita nessa possibilidade, Zé? Esse depoimento da mulher do coronel Cid indica que ela está transferindo para ele, né, a responsabilidade da possibilidade aí de ter forjado o tal cartão de vacina. Ela está dizendo que não há uma quadrilha organizada, que o Ministério Público vai tentar dizer que havia uma quadrilha de fraudar os cartões de vacina. Na verdade, se aconteceu, foi uma ação localizada, não era uma quadrilha que se unia com o objetivo disso, de ganhar dinheiro com isso, não havia. E ela transferindo para o Cid, a responsabilidade dele aumenta, é natural que isso aconteça, né? E é um depoimento controlado, um depoimento que tem os mesmos advogados de defesa do coronel Cid e da mulher dele, e a ideia, Vitor, é de que ele faça a defesa. Se ele entender que vai ser penalizado e há uma ameaça, a técnica é essa, dizer, olha, você vai pegar muitos anos de cadeia, ser expulso do exército, assim por diante. Se houver ali avaliação de uma delação, ele pode fazer a delação. Mas essa delação, ela só funciona quando um integrante de um sistema de ilegalidade denuncia o superior. Ele não pode denunciar para baixo, tem que denunciar para cima. Ou seja, denunciar o quê contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? É aí que mora a grande interrogação. Por enquanto, não há delação premiada. Posso fazer só uma coisa? Zé, quando a gente tem, né, é o tipo novo do Código Penal, 3 pessoas que se unem para cometer um crime que seja, já tem associação criminosa hoje. Então, se o Cid ligou para um e ligou para mais um para obter essa carteira falsa, já é a velha quadrilha, que não chama mais quadrilha, hoje é associação criminosa. Juntou 3 para cometer qualquer crime do Código Penal, é associação criminosa. E quanto à delação, vale lembrar sempre 2 pontos. Percebe-se, é claro, que querem uma delação contra o Bolsonaro. Mas eu repito, uma delação obtida quando alguém está em prisão ilegal, ela é nula. O STF acabou de emitir esse parecer de que é uma tortura, uma forma de tortura, que o que aconteceu na Lava Jato. E Cid está preso indevidamente, ilegalmente. Parece que foi ele? Parece. Mas tem perigo na sua liberdade? Não.
Então ele tem que ser preso? Tem, mas depois do trânsito e julgado da sentença penal condenatória. E por fim, mais um elemento. Mesmo havendo delação, tem que surgir provas objetivas que justifiquem, que comprovem que aquela delação é fática. E é muito estranho que, depois desse tempo todo que a Polícia Federal pegou o celular de Bolsonaro, nada mais foi dito. O que sinaliza que nada foi encontrado. Porque a ânsia, o afã de pegar o celular de Bolsonaro e depois a história acabar e agora começarem a falar do depoimento da mulher do ajudante do Bolsonaro, quer dizer que está difícil acharem qualquer coisa concreta da participação do ex-presidente nesse caso. Oi, Dantas, pois não. Pavi, só antes do Mota, por favor, só repisar isso que você está falando. A gente comentou já no início da semana, e o Zé Maria lembrou no início do programa hoje, a devassa que foi feita a mando do Alexandre de Moraes nos telefones do ajudante de ordem e dos demais assessores, e isso por 4 anos seguidos. Então, assim, se houvesse uma prova de crime, ele não estaria sendo investigado por um possível esquema montado por assessores que teriam forjado certificados de vacinação. Quer dizer, mais uma vez, o inquérito e os relatórios que estão sendo emitidos pelo delegado Schor, eles contêm uma série de apreciações, de ilações que não cabem a um delegado fazer. Aliás, quando eu li o relatório, o último relatório que ele emitiu, eu me lembrei do delegado Protógenes Queiroz. Você vai lembrar, Pavinato, da Operação Satyagraha, né? Então, assim, quando o delegado começa a fazer acusação sem mostrar a prova, sem colocar os indícios, ele parece que ele está admitindo, inclusive, a posição que não é dele como delegado, talvez até de um procurador mais ousado. O fato é que as narrativas vão se sucedendo sem que, de fato, surja algo que envolva o ex-presidente da República nesta investigação efetivamente. E aí voltamos até, Mota, aquilo que você falou no seu primeiro comentário sobre esse caso hoje. Você falava que mesmo que tenha havido, né, o caso haja a suposta adulteração, não significa que houve corrupção, roubo de dinheiro público, ataque aos cofres públicos. O Pavinato até completou depois dizendo que não matou ninguém, não é um crime que deixou nenhum ferido ou uma infração que tenha deixado alguém ferido. Será que isso pode ser usado politicamente até para fortalecer o ex-presidente Bolsonaro? Ele já se defendeu nessa linha também em uma aparição recente dele, né? Ele falou que o Lula deixou o governo acusado de escândalos de corrupção e que contra ele, Bolsonaro, o máximo que se tem é essa investigação sobre suposta adulteração do cartão de vacinação. Isso pode acabar tendo um efeito contrário ao que se pretenda eventualmente com essa investigação, ou seja, fortalecê-lo ao invés de enfraquecer o ex-presidente, Mota? Isso vai depender de até onde vai a falta de bom senso das pessoas nesse caso, tá? Eu acho que se a gente ainda tiver um limite para os despropósitos nesse país, eu acho que o resultado vai ser esse sim, inevitavelmente. Porque o que está todo mundo se perguntando é qual é a importância desse assunto. Um crime que não teve vítimas, um crime que não causou prejuízo a ninguém, um crime onde ninguém foi agredido, violentado, machucado. Isso parece cortina de fumaça. É inevitável que o nosso espectador que está assistindo isso, ele deve estar se perguntando, de novo esse assunto? Eu queria saber qual vai ser a próxima manobra do governo no caso do PL 2630. Será que eles vão aceitar essa derrota ou vão vir com a maquinação mais terrível ainda? E essa decisão sobre o Marco Civil que foi adiada, será que ela tem a possibilidade de ser uma coisa até pior do que o PL 2630? E as ameaças que o governo fez registradas em vídeo contra as Big Techs, como é que pode uma coisa dessas? E as pessoas que foram presas e processadas em Baciada no 8 de janeiro, como é que elas estão? Como é que vai ser a vida delas daqui por diante?
E esse calabouço fiscal que está substituindo o teto fiscal, o teto de gastos, por um piso de gastos, isso é uma sentença de que o Brasil daqui para frente vai todos os anos aumentar os gastos do governo. E agora, o último rumor aí de que vai ser pautado uma decisão judicial sobre descriminalização das drogas. Meus amigos, e nós aqui falando sobre o depoimento da mulher, do ajudante de ordens, sobre a alteração dos dados de um cartão de vacinação. Quem está um pouco informado se lembra que isso está parecendo muito, por exemplo, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o presidente Trump, onde estão fazendo de tudo, absolutamente tudo, para encontrar um jeito de processá-lo, talvez tirá-lo do combate jurídico e de impedir que ele seja eleito. Lá, um promotor de justiça de Nova York pegou um caso que não é considerado crime e está fazendo uma inacreditável ginástica jurídica para conseguir acusar o presidente Trump de um crime. É inevitável a comparação.